1 Reis, capítulo 19. Vamos falar sobre uma passagem que Deus colocou em nosso coração. A gente vai ler essa passagem toda, entendeu, amados? Quem pedir os irmãos, precisa se pôr de pé não, pode ficar sentado mesmo. Primeiro Reis 19. Diz assim, pode achar já? Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida e chegou a Becerba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, e por fim assentou-se debaixo de um símbolo. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um símbolo, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre as pedras, em brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se, coma, porque a viagem está longa, será longa. Então Elias se levantou e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu só fiquei, e eles estão querendo tirar minha vida. Então lhe foi dito: então lhe foi dito: sai daí, fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e eis que um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não lhe estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um som de um suave sussurro. E quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vai, volta ao seu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Aziel, rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate e de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Elias o matará.
Também conservei em vida em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Bom, está aí uma passagem que nos fala sobre Elias, depois do confronto que ele teve com os profetas de Baal. Irmãos, o que chama atenção nessa passagem é justamente os fatos que aqui estão sendo narrados. E a gente fica pensando e analisando e dizendo que a nossa vida estava muito ruim, né? Quantos de nós nos dizemos isso? Quantos de nós, às vezes, achamos que só nós que sofremos? E parece que as pessoas acham que só eles sofrem. Mas, na verdade, não é isso que Deus é. Às vezes, o sofrimento que você acha que é grande para você, ele é apenas uma fase da sua vida para você adquirir experiência, adquirir fortalecimento do Senhor. Olha só a situação aqui que nós deparamos nessa história. Lá antes disso, Elias, ele faz um confronto com os profetas de Baal. Ele vence. Olha só a situação. Ele faz um desafio. Olha, o Deus que clamar, que jogar, que vier como fogo, esse será o Deus que nós vamos adorar. Elias fez esse desafio com os profetas de Baal e lançaram a proposta. Só que eles ficaram mais de horas clamando ao Deus Baal. E Baal não respondeu. E Elias fez apenas uma pequena oração. E olha que a diferença da oração dos profetas de Baal para a oração de Elias, ela é enorme. Elias só falou Senhor, se tu és o Deus de Israel, desça fogo do céu. Foi Elias fechar a sua boca. Automaticamente, de repente, naquele momento, Deus desceu o fogo e consumiu todo o holocausto, todo o sacrifício. E agora, chega o conhecimento de Jezabel, dito em intermédio de Acabe, rei de Israel, o que Elias fez. Jezabel fica furiosa e manda uma mensagem para ele: olha, eu vou matar você. Elias, que confrontou mais de 850 profetas de Baal, agora ele foge de uma mulher. E ele vai e se acha que ele é o pior de todos os homens. Ele acha que agora ele vai perder esta batalha. Aí eu quero que os irmãos analisem o seguinte: ele venceu uma batalha com mais de 800 homens. E agora corre de uma batalha com uma mulher. Isso faz com que a gente aprende que quando nós, às vezes, nos deparamos assim, quando nós aqui já passamos por dificuldade muito grande na nossa vida, problemas muito maior e mais grave do que às vezes estamos passando hoje. E às vezes achamos que nós somos os piores, que somos os únicos que estamos nesse mundo sofrendo. E Deus está mostrando para Elias, né? E quando ele falar, primeiro passo que nós aprendemos aqui, para mostrar que Deus é o Deus que está conosco, mesmo em meio à dificuldade. Elias, ele caminha um dia. E é claro que um dia caminhando vai desgastar, não é verdade, amado? Traz um desgaste. Mas Deus, na tua misericórdia, prova para Elias que ele estava com Elias. Como? Aqui nós vemos que ele manda o seu anjo, os seus anjos, alimentar Elias. Irmãos, ele comeu foi coisa pouca não. Olha só, pão assado sob a pedra. Irmãos, ele comeu coisa muito boa. Pão naquela época era filé mignon de hoje, irmã Sônia. Irmão, não é? Era coisa boa. Comer pão era uma coisa rara, é uma coisa muito gostosa naquela. Eles comiam com muita satisfação. E vejamos que agora o Deus ele tem o prazer de torrar o pão, de queimar o pão, não tem aquela coisa gostosa, né, irmã Neude, que deve fazer muito isso, né? Esses irmãos assim, torrar o pãozinho e
e mastigar ele e sentir aquele traque, né? Legal, né? Deus faz questão de dar o detalhe para Elias, de torrar o pão. E o impressionante, ele ainda coloca uma jarra d'água, porque sabia que depois que ele comesse o pão, ele ia sentir sede. Deus deu os detalhes para nos abençoar. Mas mesmo assim, Elias dorme. Aí o anjo vai lá, acorda Elias. Ô, meu filho, tá dormindo de novo? E às vezes parece isso, né? Que Deus nos abençoa, a gente volta a dormir de novo. O sono, na verdade, ele é uma demonstração. O sono aqui, no caso de Elias, é uma demonstração de uma depressão. Elias estava depressivo diante de uma situação tão mínima possível. Eu volto a dizer, ele vence 850 profetas. E agora a depressão dele é por causa de uma mulher que falou que ia matar ele. Olha só. Olha o resultado, que coisa impressionante isso. E aí o anjo acorda, ele acorda, porque tem muita coisa para você andar ainda. E diz a Bíblia que ele ainda caminha 40 dias, 40 noites. E aí ele se cansa, ele vai para uma caverna. Aí Deus chega para ele e diz, Elias, o que você está fazendo aqui? É como Deus falasse para Elias, que às vezes fala muito com a gente, né? O que você está reclamando de quê? Por que você está lamentando isso? Eu sou o seu Deus, eu já mostrei para você que eu sou o seu Deus, te enviando fogo, você não pediu para mandar fogo do céu? Eu mandei fogo do céu. Vem, você reclamando, você para no meio do caminho, eu te dou pão, eu te dou água, para mostrar que eu estou com você, eu envio meus anjos para poder sustentar você. O que você está fazendo aqui na caverna, Elias? Aí Elias começa a fazer os seus lamentos. Olha, eu tenho sido muito zeloso, eu estou sendo crente, eu sou o único crente desse Israel. Eu sou o único que não dobrei o meu joelho diante de Baal. Eu sou o único que estou aqui servindo ao Senhor. Eu estou simplificando aqui. E mesmo assim, mesmo sendo fiel a Ti, Senhor, estão querendo matar, querendo tirar a minha vida. Aí o Senhor foi, sai daí, Elias. Sai daí. Vou te mostrar algo para você. O que chama atenção agora é isso. É o Deus que sempre está conosco, mesmo em meio às dificuldades, em meio aos problemas da vida. Em primeiro lugar, vem sobre ele, ou sobre onde estava Elias, um grande vento forte. Grande e forte vento. Irmãos, imagine agora você no meio da ventania. Você já depararam com isso já? É muita dificuldade. Empurra para cá, derruba aqui, derruba ali. Temos esses dias atrás aí, uma ventania no Rio de Janeiro aí, lá para baixo lá para o Rio de Janeiro para lá, né? Onde telhados voaram, onde árvores caíram. Mas o impressionante é que isso não afeta Elias. Entendeu, amados? Não afeta Elias. Aí depois disso aí, vem o terremoto. Os irmãos sabem o problema e a destruição que faz o terremoto. Mas mesmo assim, o terremoto não interferiu em Elias. Depois disso aí, veio um fogo. Mas não interferiu em Elias. Elias, então, ele começa a entender que Deus é o Deus que estava aguardando ele. Irmãos, tantas coisas acontecendo ao nosso redor, a gente vê tanto mal acontecendo, e a gente ainda continua reclamando, dizendo que Deus não está conosco. E ali, Deus está mostrando isso para a gente. Mostrando o quanto Ele é Deus na nossa vida. Mesmo em meio àquilo que você não consegue enxergar, e eu já preguei uma vez aqui, volto a dizer novamente, nós não temos que andar por o que vemos, temos que andar por aquilo que não vemos. Porque Deus trabalha justamente na fé. Ou você tem fé ou você não tem fé. E vimos aqui que Elias, ele entende. Aí a voz, ele entende que o Senhor estava numa voz suave, uma voz mansa. Mas aí o Deus fala para ele novamente.
O que você está fazendo aqui, Elias? Ele fala assim, olha, você já viu, né? Eu já te livrei lá nos profetas de Baal, eu já te dei água e pão no meio do caminho, eu já mostrei que eu sou o Deus que te guarda nos terremotos, no vento forte, no fogo. Eu fico perguntando para você, Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? E a pergunta é, querido, o que estamos fazendo parados, olhando para as dificuldades? Se nós temos que avançar, Deus tem uma promessa para mim, tem uma promessa para todos vocês aqui, de abençoar a família de vocês, a nossa família. Não vamos parar, não vamos deixar que as mínimas coisas façam com que a gente fique deprimido, depressivo, e dizendo que nós somos os únicos que estamos servindo a Deus. Nós, amados, temos um Deus sempre próximo de nós. E aí, depois disso tudo, Elias volta a falar a mesma coisa. Senhor, eu sou o único aí, sou servo. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel me deixaram a tua aliança. Ele continua dizendo aqui no versículo 14. Só eu fiquei. E eles ainda estão querendo me matar. Elias ainda continua firmando o pensamento que ele é o único que está sofrendo. Quantas vezes a gente perde tempo com essas coisas, em lamentações. Então aí Deus dá uma solução. Vai! Então faz o seguinte, volta ao caminho, eu vou dar uma solução para essa situação toda. Vou acabar com isso. E aí, ele manda ungir 3 homens. Primeiro, Aziel, rei da Síria. Irmãos, não era comum nenhum profeta ungir um rei que não fosse rei nem de Judá ou rei de Israel. Não era comum isso. Eu quero que os irmãos entendam isso. Não era comum isso acontecer. Aí ele começa também, aí ele vai unge um sucessor de Acabe, que é Jeú. Depois unge Eliseu, que vai suceder ele. Mas para que isso? Você vai, se nós formos ler cuidadosamente mais à frente, no capítulo 8 de 2 Reis, vai ver que esse rei Hazael, ele devasta o povo de Israel. Jeú, ele mata Jezabel. E Eliseu, ele está ali para profetizar contra o pecado de Israel. Elias agora passa o bastão para que Deus venha agir. Porque esses 3 homens aqui, eles são exatamente a forma de Deus punir Israel. Israel, segundo a Bíblia, esse foi o pior reinado, foi o reinado de Acabe. Aonde ele deixou que Israel se colocasse dentro do paganismo, dentro da idolatria. E Deus acha isso ruim. E aqui acontece, Deus vai ungir agora um rei que não é de Israel, um rei sírio, para poder punir Israel. E ele pune isso, está no capítulo 8 de 2 Reis. Mas ele usa o próprio Jeú como rei para poder punir Israel, para matar exatamente a pessoa que estava trazendo depressão para Elias. Eu quero dizer para você nessa noite que o nosso Deus poderoso, nosso Deus, o Deus de Israel, ele está aqui hoje, nesta noite, para que possa ir até você. Às vezes nós passamos por tantas dificuldades, por tantas situações difíceis, que às vezes não enxergamos a ação dele na nossa vida. Às vezes eu falo isso para mim também, como eu falava para a Andréia ali, antes de nós virmos para cá, né, Andréia? Que às vezes que a pregação, na verdade, nós em casa, sabe, irmão Sônia, nós preparamos a mensagem. Né? Preparamos a mensagem, mas na hora de pregar, é Deus que vai falar com a gente. E aí, tudo que estamos falando aqui não estava dentro do script, mas estava dentro do padrão de Deus. O nosso papel como pregador é transmitir a palavra de Deus. Então, às vezes, nós nos colocamos nessa situação. E a pergunta é, o que você está fazendo aqui hoje?
O que você está fazendo sabendo que Deus tem algo de melhor para você? O que você está fazendo se Deus, Ele quer abençoar a sua família? Deus aprovou para todos nós aqui, eu vou dizer isso com muita ousadia, eu não estou aí, Nilma, né? Eu não estou ali convivendo com a irmã ali, né? Constantemente, né? Por mais que a Andréa seja minha vizinha, a gente não convive 24 horas, por mais que a minha tia está aqui com o meu tio e com a irmã Sônia, nós não convivíamos com eles 24 horas, mas eu posso garantir para vocês uma coisa: Deus tem agido de uma forma poderosa na vida de cada um de nós. Deus tem agido como agiu na vida de Elias. Nós, às vezes, falamos mal de Elias, às vezes falamos, mas Elias fugiu da mulher, Elias não confrontou, mas Elias, então hoje é o Elias que está e vivemos a mesma história dele. Deus dá vitória grande para nós, mas chega a hora de uma coisinha tão mínima, tão pequena, nós às vezes reclamamos e murmuramos e lamentamos diante de Deus. Então precisamos aprender essas lições. O Deus de Elias é o mesmo Deus que é o nosso Deus. Não podemos deixar que nada venha interferir a nossa caminhada como estava querendo interferir aqui na vida de Elias. Elias parou no meio do caminho e dormiu, como nós já falamos aqui. Por que ele dormiu? Porque estava cansado de ver, talvez ele não enxergava que Deus fez na vida dele, como talvez não enxergamos o que Deus tem feito conosco sempre. Os milagres que tem feito ao nosso favor, em nossas vidas. E no final aqui ele fala também, Elias, você que pensa que não, você que falou aí que não tem ninguém que não se dobrou diante de Baal, eu quero dizer para você que eu reservei mais 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal. Quer dizer, você não está sozinho. Você não é o único que a qual diz que não se dobrou. Ainda tem 7.000. Queridos irmãos, você não é a única que está sofrendo. Todos têm uma turma de gente aí sofrendo também. E uma turma de gente que também estão pelejando pelo Evangelho. Pelejando pela a salvação. Então vamos continuar, querido, dando a mão. Vamos continuar juntos nessas batalhas, que com certeza ela não é nossa, mas ela é de Deus. Ela pertence a Deus. Então, a partir de hoje, eu queria chamar a tua atenção para isso, como estou chamando a minha também nessa noite. Para a gente poder começar a entender o que Deus fez na vida de Elias aqui, como também constantemente tem feito nas nossas vidas. Às vezes nós não entendemos isso porque a gente deixa que as dificuldades, as adversidades, elas fecham os nossos olhos, ou não enxergamos. Quer ver uma coisa? Você procura algo dentro da sua própria casa, né? Lá em casa sempre tem isso, né? Aí procura. Aí o que acontece? A gente fica desesperado, né, irmão Sandro? Não estou achando. E cada vez mais que a gente vai ficando com a cabeça quente, porque não acha o negócio, não vai achar. Não é isso mesmo que acontece, amados? Aí depois que você para tudo, aí outra coisa, aí você desiste de procurar, porque você não achou. Aí você vai, abre a gaveta, está lá dentro da gaveta, quietinho. Né? Tão prático, né? Por que às vezes acontece isso com a gente, amados? Isso no mundo espiritual, na esfera espiritual, é assim que acontece com a gente. A gente fica deixando nos levar pelas dificuldades que está nos apertando e esquecendo que Deus está bem próximo de nós. Todos nós já lemos aqui a grande poesia dos Passos de Areia, né? Acho que quem já não conhece, quem não conhece aqui a poesia dos Passos da Areia? Eu vou contar para vocês aqui, né? Para quem não conhece. Né? O Passo da Areia é que estavam 2 pares de passos da areia, irmão Sandro. E ali estava o Senhor. E aquele irmão falava com o Senhor, Senhor, que bom o Senhor estar comigo. Aí no meio de uma situação adversa, ele começa a olhar para o chão e vê apenas um par de passos na areia. Então ele começa a reclamar
Às vezes fazemos muitos isso, né? Como Elias reclamou: Senhor, quando eu preciso de ti, é a hora que o Senhor não está comigo. Quantas vezes nós, sem querer ou sem perceber, nós estamos falando isso para o Senhor. Aí vem a voz do Senhor: ô meu filho, está enganada. Esses passos não são seus, esses passos são meus. Tu estás no meu colo. É assim que acontece com a gente. Deus está próximo de nós. A promessa que Jesus fez a mim e a todos nós aqui, ela é única. Eu estarei com vocês até a consumação do século. Então isso quer dizer que mesmo independente de que seja o tamanho da dificuldade ou o teor dela, ou como estamos, ou estamos dentro de um buraco ou não, Deus está com você. Um dia alguém contava uma ilustração no burro. Escuta isso aqui, irmão, você vai gostar dessa ilustração agora. E aí o dono do burro queria enterrar o burro vivo. Irmãos. Não tem aqueles homens que querem matar o animal de qualquer maneira, quer logo enterrar o bicho logo? Queria enterrar o burro vivo, irmãos. E aí ele jogou o burro dentro do buraco. O burro não podia sair do buraco. E agora eu mato esse burro. E começou a jogar terra. E jogando terra. Jogando terra. Quando ele percebeu, o burro já estava lá na superfície do buraco, que não mais existia. O burro não era burro, não. O burro era o burro. O burro era quem está querendo enterrar o burro, né? Porque o burro, ele era inteligente. Quando jogava terra, o burro pulava, né? Aí ele jogava mais terra, o burro desviava e pulava. Ao contrário, aquela terra que estava querendo soterrar o burro, serviu para que o burro subisse e se salvasse. Então, amados, isso quer dizer que não vamos permitir, que as dificuldades, ou as pedras que nos jogam, as areias que nos jogam, venham nos afogar. Ao contrário, vamos aprender que ela tem um propósito muito grande para a nossa vida, nos levar até a superfície próxima de Deus. Aprendemos isso. O apóstolo Paulo, ele é bem claro. Eu falei isso foi na visita que fiz a primeira vez na irmã Sandra, na irmã Neide, né? Estivemos lá e citamos esse versículo. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo concorre para o nosso bem. Queridos irmãos, Deus nunca vai permitir que alguma dificuldade vai servir para poder acabar com você. Ao contrário, todas elas é para o teu bem, para o teu crescimento. Amém? Que Deus abençoe a nós a cada dia e que viemos, nos colocar diante do Senhor, mesmo sabendo que Deus está conosco. Vamos continuar crendo nele. O tema que eu queria que os irmãos levassem para casa dessa mensagem é que Deus está contigo em qualquer lugar. Independente de aonde você esteja. Deus está contigo. Lá no seu trabalho, irmão. Nas casas, com as irmãs. Em todos os lugares. Deus está contigo. Aprendemos aquilo que Deus quer nos ensinar. Não vamos nos comportar como Elias. Mesmo Deus mostrando toda a sua ação na vida dele, mas mesmo assim o cara reclamava. Eu sou o único, eu estou perdido, vão me matar, eu vou morrer, vão me matar, eu estou fazendo o que aqui, eu estou fiel a ti, vão me matar, eu estou aqui, olha só, vão me matar, Senhor. Que adianta ser fiel a ti? Eu sou fiel a ti, Senhor, e quero me matar. E o Senhor estava guardando a vida dele. Veio vento, veio terremoto, veio fogo, e ele não morreu. Terremoto, fogo, vento, é pior do que uma pessoa que queira matar alguém, não é verdade? Vimos aí tantos incidentes aí sobre isso. Mas mesmo assim, Elias não entendeu. E Elias continua escondido. Até que ele disse, então tudo bem, vai ungir então os camaradas, os homens
que vai te dar essa solução. E Deus está dizendo para você assim, olha, em tema dessa mensagem, procura alguém para que ajude a matar essa ansiedade. Procure alguém que te ajude a matar essa depressão. Procure alguém que possa matar essa pessoa, ou esses que querem acabar com a sua vida. Não é o vizinho, não é a pessoa que está confrontando você, não. É o diabo mesmo. Diz a Bíblia que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o que mais me chama a atenção, o que me alegra, é a parte B do capítulo 10, versículo 10 de João. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Amém? Vamos pôr de pé em nome de Jesus.